Isso contribui para que de repente eles tenham uma velhice, digamos assim, mais saudável? Realmente? Com certeza. A gente tem certeza que a pessoa que consegue se manter dentro da sua casa, se manter com, como eu disse assim, autonomia para poder decidir assim, ó, eu quero tirar essa mesa desse lugar e colocar ali, desde a coisa mais básica, né, até as coisas mais importantes, como eu vou investir o dinheiro da minha aposentadoria, mesmo que a pessoa queira dar para a família, mas assim, é uma questão dela, não é uma imposição de fora, né? Tudo isso leva a uma possibilidade que a pessoa viva por mais tempo e melhor. O que nos preocupa diante disso é o quanto a nossa sociedade aqui está preparada para que essas pessoas envelheçam dentro das suas casas. Porque é muito fácil a gente falar da pessoa que tem 65 anos, uma pessoa que dirige, que vai, que faz, que, né, tem a total independência. Agora, quando essa pessoa chegar aos 80, aos 90 anos, aos 100 anos, né, como é que elas vão poder se gerenciar dentro de casa sozinhas, né? Então a gente vai ter que ter um suporte social para que a gente não precise tirar essa pessoa de dentro da casa dela, mas que a gente possa dar verificar assim, como é que está a alimentação dela, como é que está a saúde, ela está sendo acompanhada, quem é o cuidador desse idoso. Então uma série de coisas que nós vamos ter que pensar daqui por diante, como é que a gente vai poder fazer. E não é só a família que é responsável por isso, né? Ela é a primeira responsável, até como o Estatuto do Idoso, né, coloca a família, os filhos, no caso, legalmente são responsáveis, né, pelo bem-estar dos pais, mas a sociedade como um todo também tem que preparar os profissionais para trabalharem nessa área, né? Tem que dar um suporte do sistema de saúde, do sistema social, da assistência social, para que essas famílias tenham boas condições de, né, desempenhar esse papel com seus idosos. E vocês já estão trabalhando em alguma coisa do tipo assim para esse suporte realmente para os idosos? No município de Ivoti, desde o início da nossa pesquisa, nós já estamos desenvolvendo algumas atividades. Porque aqui dentro da FEVALE nós temos o Centro Integrado de Psicologia e um dos projetos desse Centro Integrado é o de Psicogerontologia. Dentro desse projeto, então, os nossos estagiários do curso de Psicologia vão até o município e lá eles desenvolvem uma série de atividades exatamente para poder promover essa autonomia, essa cidadania desse idoso. Então, nós interagimos com os idosos nos grupos de convivência, nós temos grupos de apoio, né, de terapia de apoio, como, por exemplo, um que é o Coxa de Retalhos, nós temos um outro de arte-terapia, né, temos um para cuidadores de idosos, né, outro para as pessoas que ficam viúvas, por exemplo, a pessoa que fica viúva, né? Principalmente a mulher, há sempre um baque, assim, né? O que eu vou fazer da minha vida? Então, há um momento que ela entra em depressão. Aí essa pessoa é levada, então, para fazer um atendimento individual, fica mais ou menos assim de 2 a 3 meses em acompanhamento, e aí ela já tem condições, então, de dar continuidade à sua vida normal, né? Então a gente se preocupa com esses pequenos pontos que podem parecer corriqueiros na vida das pessoas. Bom, todo mundo vai ficar viúvo um dia. Sim, mas se ele tiver um suporte para viver melhor e não transformar isso num grande problema que possa depois induzir então a doenças, né? Essa é a nossa preocupação, de tentar montar projetos nesse sentido, de qualidade de vida. E Mônica, nesse sentido mesmo de qualidade de vida, vocês que trabalham, que atuam diretamente com esses idosos, têm observado alguma mudança já nesses 3 anos de pesquisa, assim, como vocês têm avaliado isso? Olha, esses 3 anos iniciaram e nós tivemos, no início foi pouco contato, né, porque primeiramente a gente teve que fazer toda uma capacitação dos bolsistas, né, o pessoal da Unicamp veio para cá, capacitou vários bolsistas, então depois de meio ano nós entramos, né, com o recrutamento nas casas dos idosos. Mas é muito interessante, assim, também nós recrutamos em bailes, né, no PELC, que é um centro, né, que tem para crianças, adolescentes, idosos, né, onde os idosos têm atividades de alongamento, de ginástica, atividades também para diabéticos, né. Então, é interessante, assim, que a qualidade de vida do idoso vai melhorando com todas essas atividades, né? Eles trazem isso para nós. Aqui, quando vieram participar das entrevistas, eles traziam. E nós também entregamos folders, né, no final da nossa pesquisa para os idosos. E eles gostavam muito, vários já faziam várias coisas de atividades físicas, de alimentação. Então,
a gente observa assim que a qualidade de vida do idoso está melhorando bastante. E como é que foi essa capacitação que tu citaste antes, que a Unicamp preparou vocês para isso, né? Isso. Qual foi o cuidado, assim, que vocês, quais são os pré-requisitos, digamos assim, para vocês chegarem até esses idosos? Bom, vieram 2 pessoas da Unicamp, a Ifigênia e a Andrea, né? E capacitaram nós, bolsistas, que estavam já na pesquisa, né? Então nós pegamos todo o protocolo, né, de coleta e passamos dados por dados, como a gente deveria abordar os idosos, né, da melhor forma, que eles não se sentissem tão invadidos, né, e depois disso, né, foi feita toda a prática, né, em cima de pressão arterial com enfermeiras, né, também a velocidade de marcha, tudo foi muito minuciosamente explicado, para a gente poder aplicar corretamente nos idosos. E tu, como estudante de psicologia e bolsista desse projeto, o que tu acha que agrega, assim, para ti, até mesmo nessa questão de aprendizagem? Bom, nesses 2 anos e meio, assim, que eu estou na pesquisa, eu aprendi muita coisa em relação aos idosos, né? Eu iniciei e, assim, me apaixonei pelos idosos. A gente sente, assim, quando os idosos sentem que eles estão sendo bem recebidos, eles retribuem, né, essa atenção, esse afeto que a gente troca com eles. Muitos idosos são muito carentes, né, eles vêm aqui, querem retornar, mas como na pesquisa só podia ser uma vez pesquisado, então a gente, assim, tivemos outras vezes que a gente ia até a cidade, né, e tínhamos contato, então na festa das flores, né, a gente teve contato com vários idosos que já tinham sido pesquisados, isso é muito interessante. E como é que tu avalia realmente essa questão de repente, de benefício para eles, assim? O que vocês pretendem nessa intenção, assim, de estudar, mas de que modo eles podem ser beneficiados com isso também? Eu acho que agora, assim, com todos esses dados sendo levantados, depois a gente vai passar esses dados para o município, né? Até nós vamos escrever um livro, cada polo vai escrever um livro sobre os dados e a gente vai fazer uma pesquisa em cima do como a gente pode retornar esses dados para os idosos, para eles para terem um melhor retorno, né, desses dados. Geraldine, tu falaste dessa comparação daqui com o Nordeste, com o Norte mesmo, e realmente a região Sul, ela tem essa riqueza um pouco maior, essa qualidade de vida um pouco maior? Bom, a gente já identifica por vários estudos, né? Nós já tivemos várias cidades estudadas aqui no sul do Brasil que identificavam, né, essa melhor qualidade de vida, inclusive assim, a maior longevidade mesmo. Claro, existem vários outros lugares no Brasil, não é só, né, no sul do Brasil, que tem isso, mas como região a gente percebe que realmente, né, os nossos idosos, eles têm uma maior valorização, eles têm uma renda, né, melhor em função de toda a família, que não vai depender tanto deles, né? E mesmo em termos de relação de saúde, de acompanhamento, existe uma preocupação dos municípios muito grande com isso. Inclusive, no próprio município de Votique, a gente teve uma parceria muito grande, sem ela não teria sido possível fazer a pesquisa, da Secretaria de Saúde e Assistência Social. Né? Então, se não fosse o apoio que eles tivessem nos dado, ou seja, se não fosse o valor que eles conferem a esse público idoso, não teria sido possível a gente fazer esse estudo.